Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa, um novo ensaio nas bancas, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, chama-se O Regresso das Ditaduras, assim mesmo em forma de pergunta, da autoria de António Costa Pinto. Logo na introdução podemos ler que, entre antigas e novas, as ditaduras dominam hoje mais de um terço do mundo. Ora, como nascem, como se alimentam, como sobrevivem ou até como caem, podem ser estes ciclos que podemos eventualmente atravessar na nossa conversa desta semana com o autor do ensaio, politólogo António Costa Pinto, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e também João Pereira Coutinho, professor da Universidade Católica, especialista em Ciência Política e Relações Internacionais. Juntam-se à distância nesta edição da Capa à Contracapa, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos, João Pereira Coutinho, António Costa Pinto. É um gosto falar convosco neste programa, já depois das presidenciais, nesta noite de terça-feira. António Costa Pinto, porquê é que insistiu no ponto de interrogação? Teve dúvidas em afirmar que as ditaduras podem estar mesmo de regresso? Tenho, porque se é verdade que as democracias estão a atravessar processos de crise muito significativos, a verdade é que, sob o ponto de vista estritamente numérico, os regimes ditatoriais, desde a chamada terceira vaga da democratização, não cresceram assim tanto como aparentemente se pode pensar. A novidade é, sem dúvida nenhuma, a crise de sistemas políticos democráticos, da democracia representativa, o aparecimento de líderes populistas que de algum modo podem provocar uma dinâmica de efetiva crise e mesmo de consolidação de novos tipos de autoritarismo, mas eu não diria que nós estamos em presença de um aumento significativo das ditaduras no mundo. João Pereira Coutinho, qual é a sua avaliação do ponto de interrogação do António Costa Pinto? Acho que é um ponto de interrogação importante, porque se existe este desencanto democrático e esta erosão da democracia que tem sido registada praticamente por uma parte muito significativa de estudos internacionais, a verdade é que ainda, eu acho que as notícias da morte da democracia são manifestamente exageradas. Agora, que existem tensões na democracia e, sobretudo, existem tensões em democracias que já consideraríamos democracias, enfim, mais ou menos consolidadas, essas tensões existem, ou seja, o fenómeno populista é um caso clássico dessa tensão, não por ele ser uma novidade, porque na realidade o populismo faz parte da própria vida interna de uma democracia. O caso dos Estados Unidos é o caso mais significativo, ou seja, o populismo americano está indissociavelmente ligado à própria história da democracia americana, desde finais do século XIX. Agora, que essa tensão e esse fenómeno populista, sobretudo com os últimos anos, com a presidência de Donald Trump, se exerceu, chegou ao poder, para começar, e se exerceu de uma forma que não teve em consideração, enfim, a independência das várias instituições, com ataques à liberdade de imprensa, com a queda, mesmo a queda de civilidade no próprio discurso político. É evidente que isto representa um grande desafio e ainda ninguém sabe exatamente como é que isto vai terminar. Portanto, eu concordo absolutamente com o ponto de interrogação. Agora que existem motivos de preocupação, existem. António Costa Pinto, se percebermos então e se concluirmos aqui unanimemente ou consensualmente que vai um longo passo ainda de passar de populismo a ditadura, onde é que encontramos a fronteira? É na definição que até o próprio António coloca aqui sobre um regime político em que, no fundo, a elite política governa por meios outros que não eleições livres e justas? É este o parâmetro essencial? Eu creio que nós precisamos de ter uma definição minimalista de democracia. Ou seja, é verdade que nós temos democracias de maior qualidade, de menor qualidade. É verdade também, e esse é o grande dilema, creio eu, das democracias contemporâneas, é que nós temos dificuldade em classificar certo tipo de regimes e por isso muitos utilizaram, por exemplo, o conceito de um regime híbrido. Mas o regime híbrido queria dizer que não é nem uma democracia nem uma ditadura. Ora, é muito difícil ficar entre uma e a outra. Ou o conceito de democracia liberal.
Exatamente, mas quando olhamos, por exemplo, para a Hungria contemporânea, quando olhamos para certas ameaças à democracia na Polónia, é bastante tentador, digamos assim, utilizar justamente esses conceitos que têm aparecido nos últimos anos: democracias iliberais, regimes híbridos, autoritarismos competitivos, mas na realidade eu creio que é bastante importante termos um conceito minimalista de democracia. Ou seja, não há ditaduras que se baseiem em eleições livres e justas e não há democracias que não se baseiem em eleições livres e justas. Mas uma das estratégias é exatamente mimetizar mais as democracias. É isto que o António sublinha em relação às ditaduras contemporâneas. Eu creio, gostava de sublinhar 2 pontos. O primeiro é que, evidentemente, quando nós falamos quantitativamente em números de ditaduras e números de democracias, nem todas as democracias têm o maior peso internacional, económico, no sistema internacional, e evidentemente nem todas as ditaduras o têm. Mas o que parece inegável é que as antigas superpotências, nomeadamente a antiga União Soviética, hoje a Rússia, é claramente um regime autoritário, e a seguir a potência, no fundo, desafiadora da ordem mundial, económica mundial, muito embora nela integrada, e que muito provavelmente será a potência, esperemos eventualmente não dominante nos próximos 20 anos, que é a China, continua a ser um regime autoritário. É talvez, se ouso dizer, o mais fascinante para nós, estudiosos, o mais fascinante caso de continuidade autoritária, com uma transição de sistema económico, até com uma transição de alguns aspectos do seu sistema político, mas com uma enorme continuidade autoritária. Mas claro, sem sombra de dúvida, os dilemas mais importantes neste momento são ditaduras que, num certo sentido, mimetizam cada vez mais procedimentos democráticos. Organizam eleições mais competitivas, permitem partidos políticos, muito embora sempre com o partido dominante, não estão de longe nem de perto associadas aos níveis de repressão do passado, não é verdade? Das ditaduras do passado, quer as socialistas, quer as de direita, e evidentemente também permitem aquilo a que nós chamamos um pluralismo limitado. Ou seja, convém também, digamos, sublinhá-lo bem, apesar de tudo, do seu ponto de vista dos direitos humanos e da cidadania, são, apesar de tudo, regimes políticos que, por uma razão ou outra, foram forçados a compromissos bem mais significativos do que as ditaduras faziam no passado. O que nos leva a uma questão, João Pereira Coutinho, sobre como é que podemos, ou que se as sociedades estão interessadas em manter as democracias, prevenir o agravamento, digamos, da condição da democracia via populismo para chegar às ditaduras, uma vez que percebemos aqui que as ditaduras instalam-se, não, utilizando aqui figuras da geografia, não propriamente por um terremoto ou por um cataclismo, mas por uma erosão contínua, como o mar que bate na rocha e vai definhando a própria democracia. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, levando a sério os sinais que são dados por movimentos populistas. Ou seja, o populismo normalmente funciona como uma espécie de febre, como a febre para os organismos, ou seja, são sintomas de que alguma coisa está errada, que existe algum sinal de disfuncionalidade na própria democracia. Isso aconteceu sempre nos Estados Unidos, ou seja, desde finais do século XIX, quando apareceu o Partido Populista, que era sobretudo um movimento dos produtores agrícolas do Sul e das grandes planícies que estavam contra um certo, digamos, capitalismo laissez-faire do Washington, ou seja, desde o momento em que apareceram os primeiros grandes movimentos populistas nos Estados Unidos, os partidos republicano e democrata sempre conseguiram responder a estes desafios de uma forma racional e de uma forma estruturada. O mesmo se passou na década de 30 com o Huey Long, o mesmo se passou na década de 60 com o George Wallace, ou seja, os grandes partidos sempre conseguiram responder, integrar estes sinais de disfuncionalidade.
E, portanto, aquilo que foi surpreendente, sobretudo com a eleição de Donald Trump em 2016, foi a repetida incapacidade, quer de democratas, quer de republicanos, de terem em conta vários sinais de disfuncionalidade, de preocupações, de revoltas, de ressentimentos, de tudo aquilo que quisermos chamar, que já estavam a ser sinalizados ao longo da década de 90 e em inícios do século XXI. Mas apesar de tudo, as instituições mantiveram-se, não houve uma mudança de regime. Não, com certeza. O que eu estou apenas a dizer é que cabe a atores políticos racionais dar uma resposta ou tentar dar uma resposta àqueles que são os problemas que os líderes populistas normalmente tendem a explorar numa linguagem mais primária e mais inflamada. Portanto, isto é a primeira coisa que eu diria. Mas, em segundo lugar, deixe-me só fazer uma referência muito rápida àquilo que se está a passar neste momento e, sobretudo, com as gerações mais novas. Ou seja, é curioso porque li recentemente um estudo que foi feito sobre o compromisso da juventude com a democracia, um estudo do Roberto Foy e do Yascha Mounk, que são dois especialistas, sobretudo o Yascha Mounk, sobre o populismo. E eles chegaram à conclusão de que, na realidade, os millennials, chamados millennials, aqueles que nasceram, digamos, entre 80 e qualquer coisa, até o final do século XX, são uma geração profundamente desencantada com a democracia. E desencantada porque isto vê-se tanto nos Estados Unidos como na Europa, embora nos Estados Unidos essa desconfiança seja maior. Evidentemente que isto está ligado ao facto de esta nova geração ter sido atingida brutalmente. Em primeiro lugar, pela crise financeira de 2007-2008 e agora por esta crise pandémica que, obviamente, vai ter consequências económicas devastadoras. E, portanto, aquilo que eu diria é que uma boa forma de proteger a integridade da democracia liberal passa por levar a sério a crise económica que vai atingir e que já estava a atingir e que vai agravar-se, sobretudo quando falamos das novas gerações. Qual é a sua opinião, António Costa Pinto? Eu estou perfeitamente de acordo, acrescentava as instituições e a solidez e a autonomia das instituições. Ou seja, no passado nós tivemos inclusivamente sistemas políticos democráticos quando uma parte da sociedade envolvida muitas vezes até nem expressava valores democráticos. Evidentemente que a cidadania expressar valores democráticos é central, mas a solidez das instituições também é fundamental. Há um exercício que muitos fizeram, a propósito de Donald Trump, ou a propósito de Bolsonaro, ou a propósito, digamos, de lideranças populistas nas democracias contemporâneas, e que no fundo apontam para até que ponto estes líderes populistas conseguiram ou não passar da erosão das instituições democráticas a um eventual derrubo dessas instituições democráticas. E o que nós observamos é que em muitos casos isso felizmente não aconteceu. Ou seja, imaginemos por instantes que, digamos, o poder militar norte-americano era muito interventivo em política interna. Poderia eventualmente ter-se gerado nos Estados Unidos uma coligação negativa entre Trump e a instituição militar. É claro que isso não acontece, isso nunca aconteceu, aliás, nos Estados Unidos, mas nós verificamos que na América Latina, para dar um exemplo, felizmente isso também tem acontecido pouco. Nos últimos 30 anos, 40 anos, desde a terceira vaga de democratizações, nós temos assistido a muito poucos golpes militares associados a elites autoritárias que conduzam, por exemplo, a regimes autoritários na América Latina. Ou seja, a questão das instituições, a autonomia das instituições é também central, digamos assim, para a sobrevivência dos sistemas políticos democráticos. João Pereira Coutinho, eu gostava de ouvir sobre um caso que talvez seja mais fácil visualizar, o caso francês. Como é que se concilia a necessidade de um pluralismo ideológico em democracia que permita a expressão de todo tipo de opiniões que vão da extrema-esquerda à extrema-direita e a prevenção de uma degradação dos direitos que consistem e que são base também da democracia, porque nesse cenário, nesse tipo de cenários, sobretudo através de eleições, há uma espécie de, ou há ou não há, digamos assim, uma resposta do campo democrático a uma ameaça comum à democracia, dizem aqueles que se opõem, por exemplo, à extrema-direita.
Bom, em primeiro lugar, a melhor forma de tentar abordar essa questão e tentar responder a ela é, em primeiro lugar, reconhecendo que os dados do jogo democrático mudaram radicalmente, sobretudo com a emergência das redes sociais. Repare que o problema das fações, para usar uma expressão clássica do pensamento político, é um problema que foi sentido logo, por exemplo, pelos pais fundadores dos Estados Unidos. Eles sabiam que existiriam sempre fações na nova república que provavelmente poderiam pôr em causa o bem comum. Porém, os pais fundadores dos Estados Unidos achavam que isso era possível contornar esse problema, enfim, por vários motivos, em primeiro lugar pela existência de um governo representativo, pelo sistema de checks and balances, mas é curioso que, por exemplo, o James Madison acrescentou um ponto que hoje só nos faz sorrir melancolicamente. O James Madison dizia, bom, mas é preciso não esquecer que nós somos uma república vasta, nós somos uma república geograficamente imponente, digamos assim, apesar de ainda só serem 13 estados, 13 colónias, mas apesar de tudo, quando existe uma facção, por exemplo, em New Jersey, essa facção não consegue influenciar o que está a passar na Virgínia, e na Virgínia não consegue influenciar o que está em Nova Iorque. Ora, essa vantagem geográfica hoje em dia já não se verifica, o que significa que, através das redes sociais, é perfeitamente possível suplantar as distâncias geográficas e é perfeitamente possível incendiar um país inteiro, ou uma parte do país inteiro, dando às fações que os pais fundadores dos Estados Unidos tanto temiam, um poder que, obviamente, é um poder nunca antes verificado na história da democracia liberal. E, portanto, isto é um novo desafio. É um desafio que, evidentemente, as democracias não estavam preparadas para ele, mas que vai influenciar profundamente os resultados democráticos. Já o fizeram em várias democracias, mesmo em democracias consolidadas. E há alguém que vai à frente a mostrar como é que isso se faz? O caso francês pode ser esse exemplo? Desculpe, mas em que sentido o caso francês? Estou a falar no sentido em que uma das fações mais extremas, digamos assim, apresenta-se consecutivamente a eleições, já não é uma febre, é uma condição continuada que capitaliza os tais descontentamentos e vai para o jogo democrático, ainda que propondo questões que no campo democrático consideram que abala profundamente as fundações da democracia nos seus valores. Sem dúvida, embora no caso francês também é preciso recordar que o fenómeno, por exemplo, o caso de Le Pen, de Marine Le Pen, é um fenómeno que congrega as mais variadas participações, ou seja, nós não estamos apenas a falar de nostálgicos da guerra da Argélia, nós estamos apenas a falar de fascistas, ou de integralistas, ou de militantes da Action Française, nós estamos a falar de uma grande margem de descontentes que vão desde o Partido Comunista, do antigo Partido Comunista, até à extrema-direita francesa, sem esquecer também uma parte de descontentes com o sistema, o caso dos coletes amarelos, etc. E, portanto, nós estamos a falar de um descontentamento que é bastante mais profundo do que simplesmente responder a uma agenda tipicamente de extrema-direita. Ou seja, eu acho que aquilo com que nós nos estamos a confrontar é com uma espécie de rebelião geral a que estes movimentos tentam dar uma resposta que é, obviamente, uma resposta extremista. António, sobre este ponto. Sem dúvida nenhuma. Mas eu salientava as dúvidas, ou seja, quando nós olhamos para as experiências populistas, neste caso, na Europa, o panorama é muito diferenciado, ou seja, o caso italiano, e a Itália é, se eu ouso dizer, um laboratório político, digamos, fascinante, para o melhor ou para o pior, das democracias europeias, nós temos observado como vagas populistas sucessivas, que têm, aliás, do ponto de vista eleitoral, um enorme sucesso, já não estou a falar, digamos, do populismo de Berlusconi, mas fundamentalmente o atual, da Liga de Salvini. A verdade é que nós não observamos sinais de crise das instituições políticas democráticas, ou seja, erosão sim, crise não. Ao contrário, por exemplo, na Hungria, efetivamente, nós podemos dizer que a Hungria hoje é um autoritarismo competitivo, consolidado, aliás até bastante estável. Mas se me permitem, eu gostava de, a propósito de um caso que eu acho fascinante, que é o caso da Turquia, observar como muitas vezes é o próprio processo de democratização que dá origem
a regimes de autoritarismo competitivo de grande dificuldade, porque de grande dificuldade em termos de combate. A Turquia sucumbiu progressivamente, neste caso, ao autoritarismo de Erdogan. A partir de um processo de democratização, a Turquia sempre tinha conhecido ditaduras militares e grande dificuldade de institucionalização do sistema democrático, e também não podemos dizer que Erdogan tenha chegado ao poder de forma ilegítima, não, ele ganhou efetivamente as eleições no fundamental livres e justas, e a partir do poder, então sim, inicia um processo, digamos assim, de degradação do sistema. Mas António tem um ponto em comum, que é a necessidade de um controle do aparelho militar de forma a prevenir e reprimir as revoltas ou contestações que possam surgir. Sim, mas até aí foi interessante, porque a instituição militar na Turquia era o garante ocidentalizado, ainda que autoritário, não é verdade? E este partido islâmico conseguiu efetivamente controlar os militares, o que era bastante difícil no caso da Turquia, e estabelecer até um domínio civil autoritário sobre a elite militar. Mas, regressando novamente ao caso europeu e a outros casos em que os desafios mais importantes são efetivamente o desafio dos movimentos populistas, a verdade é que o panorama ainda é instável em termos de tirarmos conclusões. Ou seja, não é seguro que o sistema político democrático não consiga integrar estes partidos, e também não é seguro que estes partidos não avancem se ganharem eleições para caminhos mais próximos do autoritarismo. João Pereira Coutinho, conhece bem a realidade do Brasil. Como é que integraria Bolsonaro e a experiência brasileira nesta reflexão? Olha, eu diria que o Bolsonaro consegue congregar, ou pelo menos conseguiu nele próprio, pelo menos 2, 3 correntes da direita brasileira. Em primeiro lugar, há em Bolsonaro, o apoio a Bolsonaro vem dos nostálgicos da ditadura militar, do regime, e, portanto, há evidentemente um voto que é um voto revanchista, que é um voto da direita saudosista, da ditadura, e, portanto, esse é um voto importante. Existe um voto que se encaminhou para Bolsonaro, que é sobretudo da direita liberal, ou pelo menos daqueles que viram, sobretudo no ministro das Finanças, Paulo Guedes, uma espécie de agente infiltrado no governo Bolsonaro para poder realizar os projetos liberais que, sobretudo, o grande empresariado que está em São Paulo, Porto Alegre, etc., há vários anos desejava para o país e deseja para o país. E, portanto, neste sentido, esta combinação entre um líder mais autoritário e um ministro das Finanças mais liberal é uma espécie de história da América Latina, em primeiro lugar, mas também do próprio Brasil. É preciso não esquecer os grandes economistas liberais que, aliás, colaboraram com o regime militar. O caso, por exemplo, agora estou-me a esquecer do nome dele, o autor do Lanterna na Popa. Bom, eu já me lembro. E, portanto, existe também esse voto liberal. Existe também um voto que é um voto essencialmente ligado a um certo conservadorismo de costumes, o voto evangélico, o voto de uma população que não se revê nas agendas igualitárias, nas agendas LGBT, nas causas do aborto, etc. E, portanto, Bolsonaro conseguiu congregar todos estes apoios e, evidentemente, a situação em que se encontrava o Brasil em 2016 dispensa apresentações, ou seja, estamos a falar de um país que vinha de uma crise económica profundíssima, estamos a falar de um país que foi abalado pelos escândalos de corrupção, que não foram apenas escândalos de corrupção do PT, ou seja, os escândalos de corrupção eram uma enorme maré que inundava todos os partidos, os chamados partidos do regime, para usar essa típica expressão, e é preciso também não esquecer que nós estamos a falar de um país cujo nível de violência só é possível encontrar em latitudes... E o que é que nos diz o Brasil, neste contexto, nesta nossa conversa, sobre a contaminação política da esfera militar, que muitas vezes é uma trave mestra da manutenção deste tipo de regimes, alguns autoritários e outros já noutra fase bem mais próximos daquilo que podemos chamar de ditaduras? Olha, eu diria que aquilo que nós temos visto no Brasil é que as instituições estão bem e recomendam-se. Temos uma imprensa muito vigorosa,
atenta, vigorosa. Temos instituições como, por exemplo, o Poder Judicial, o próprio Congresso, que têm resistido ao bullying, digamos assim, ao bullying institucional do próprio Jair Bolsonaro, e, portanto, eu acho que o Brasil, apesar de não ser propriamente aquilo que nós designaríamos como uma democracia consolidada, uma democracia muito consolidada, estamos a falar de uma democracia jovem, apesar de tudo, mas eu acho que as instituições estão a dar uma resposta muito mais vigorosa do que aquilo, aliás, que eu imaginaria. E o próprio Exército também, ou seja, quando se começou a falar da possibilidade dos militares poderem intervir, etc., isso foi imediatamente posto de parte, o que só demonstra que o Brasil, neste momento, já está a habitar um outro planeta, muito diferente daquele que habitou no século XX. Duas notas, António Costa Pinto, para a parte final da nossa conversa. Uma diz respeito à informação, ao controle da informação, que é também uma ferramenta decisiva para manter este tipo de regimes. O que é que nos tem dito sobre a consolidação, digamos, o controle da informação nas primeiras 2 décadas do milénio, a forma como estes regimes têm controlado e que moça realmente tem feito a informação de oposição e a questão das redes sociais, e por outro lado uma questão um pouco básica, eu diria, da minha parte, mas simples, mas talvez de resposta difícil, que é, no fundo, estando elas consolidadas nestas travas mestras, o que é que a experiência nos tem dito nos últimos 20 anos, digamos assim, 2000 a 2020, sobre a forma como se derrubam as ditaduras hoje em dia? Ora bem, em primeiro lugar, os meios de comunicação social. Todos os regimes autoritários, mesmo aqueles que se aproximam mais de autoritarismos competitivos, têm, como é evidente, com a liberdade de informação, uma relação de oposição, de censura, de controle político. Mas o que caracteriza talvez estes novos autoritarismos é terem uma relação bem mais complexa justamente com a comunicação social, ensaiando modelos que vão desde o controle económico, encontrando modelos que vão mais não para a censura positiva, porque isso desapareceu, era uma característica das velhas ditaduras, ainda caracteriza algumas contemporâneas, como por exemplo a China, etc. Mas é hoje muito mais difícil controlar os fluxos de informação, tem evidentemente muito mais atenção às redes sociais, mas, ao contrário das ditaduras históricas, permitem sempre margens bastante razoáveis, às vezes até de liberdade de expressão e associação, mas, evidentemente, sempre em consonância com dinâmicas repressivas. Portanto, a relação com a comunicação social é uma relação de controle, não é uma relação como no passado, por hipótese, a ditadura, por exemplo, do Estado Novo, etc., de censuras prévias, tudo isso é hoje rigorosamente impossível, mas é, no fundamental, uma mistura entre alguns modelos de controle de informação e alguns modelos que também já não são, como no passado, de propaganda específica do modelo de regime alternativo, mas, no geral, de modelos mais ligados à ordem, mais ligados porque conseguem manter-se no regime, mesmo com as redes sociais a contestarem o regime. Exatamente. Em grande parte porque os modelos são modelos muito mais de ameaça, digamos, dissimulada, de controle, inclusivamente muitas vezes de provocação e raramente de repressão aberta, como acontecia no passado. E sobre o derrubo das ditaduras, temos visto que é difícil, mais difícil é fazer. Guaidó, por exemplo, na Venezuela tentou derrubar Maduro, as coisas não correram. A Turquia também já vimos algumas tentativas. No Irão, algumas manifestações, redes sociais, pressão internacional. Como é que o António vê a caixa de ferramentas para hoje em dia para derrubar ditaduras? Parece Eu creio que hoje em dia não há dúvida nenhuma que depende muito do tipo de ditadura. Uma ditadura como a ditadura do Irão, ou seja, um regime que provém aliás até do modelo quase totalitário quando da Revolução Islâmica, não é? De finais dos anos 70, início dos anos 80, o seu modelo de derrube passa muito por dinâmicas mais ou menos violentas, mais ou menos abruptos. Mas estes regimes que fazem eleições, que arriscam, quer por condicionante internacional,
quer por decisão interna, a terem partidos de oposição, a terem eleições que, não sendo livres e competitivas, são eleições que dão uma margem de manobra significativa às oposições, muitas vezes podem efetivamente desaparecer por uma via mais legal e mais pacífica. Veja-se, por exemplo, o caso da Ucrânia, o caso da Bielorrússia, sim. Que tem dinâmicas de quase deslegitimação quase constantes, não é verdade? Onde está perfeitamente clara a perca de legitimidade eleitoral e política, não é verdade, do ditador. Portanto, eu diria que as vias de derrubo das ditaduras permanecem abertas e não muito diferentes do passado. Ou por modelo em que as próprias elites autoritárias concedem um processo de transição democrática desde que sejam salvaguardadas, coisa que por vezes nem sempre acontece, ou inclusivamente por alteração da ordem internacional, ou, evidentemente, por dinâmicas de crise que levam ao seu derrubo violento. João Pereira Todas Coutinho, as vias estão abertas. João Pereira Coutinho, como é que se derrubam democracias hoje em dia? De ditaduras, peço desculpa. Olha, existe uma boa forma de das democracias se precaverem e de lutarem contra tentações ditatoriais. É que só podem existir democracias se existirem democratas. Ou seja, se as pessoas conseguirem ver na democracia liberal virtudes que importa defender. E nesse sentido, deixe-me só dizer-lhe que a velha narrativa democrática de que democracias liberais tendem normalmente a estar associadas a altos níveis de prosperidade, por exemplo, esta narrativa é uma narrativa que tem sido posta em causa. Basta lembrar, muito recentemente, a Freedom House afirmou que o total do PIB dos países considerados não livres seria superior pela primeira vez na história ao valor da riqueza que é gerada pelas democracias ocidentais. Ou seja, ao vermos as economias combinadas dos Estados Unidos, Alemanha, França, o Japão, etc., estas economias podem perder em comparação para a China, a Rússia, a Turquia, a Arábia Saudita. A democracia pode não ser prosperidade, é isso? Não, o que eu quero dizer é que esse argumento só não basta. Uhum. O que quero dizer é que essa ligação, digamos assim, de que existe uma profunda relação entre democracia e prosperidade, embora isso possa ser verdade, é preciso encontrar outras virtudes na democracia. Essas virtudes passam muitas vezes por coisas intangíveis, como, por exemplo, o amor pela liberdade, o amor pela autonomia, o amor pela liberdade de expressão, o valor pelo facto de nós gostarmos de decidir o nosso destino coletivamente, etc. Mas essa estratégia não é ainda muito clara, João Pereira Coutinho, ou seja, ainda a democracia anda à procura dessa vacina. Com certeza que sim, mas é preciso reforçar os anticorpos antiditatoriais. E, portanto, sem responder a estas perguntas, que são as perguntas fundacionais, são perguntas mais filosóficas, se quiser, do que propriamente operacionais, ou seja, porque é que eu devo participar nos destinos da minha sociedade, ou seja, porque é que a autonomia é preferível à submissão, porque é que a liberdade de expressão é importante, a liberdade de imprensa, a liberdade de associação, ou seja, sem responder a tudo isto, sem, no fundo, digamos assim, aumentar a paixão pela democracia, é evidente que a democracia ficará sem os seus defensores. Terminamos sempre com sugestões de leitura, apesar de estarmos aqui a falar de um livro novo, O Regresso das Ditaduras, a pergunta de António Costa Pinto. António, tem aqui mais livros ou outras sugestões que queira deixar aos nossos ouvintes sobre este tema? Tenho um bastante acessível, que não é um livro para académicos, de dois politólogos norte-americanos, Stephen Levinsky e Daniel Ziblatt, Como Morrem as Democracias. Está publicado em português, quer em Portugal, quer no Brasil, e é um livro extremamente interessante sobre justamente como é que as democracias são frágeis. João Pereira Coutinho, há pouco a lanterna na popa que estava a sublinhar é de Roberto Campos. Exatamente. O que é que quer sugerir mais? Olha, eu gostaria, já agora, se me permite, de sugerir o próprio livro do António Costa Pinto. Ou seja, eu li com muito prazer o livro. É um livro que faz uma revisão, em primeiro lugar, das democracias, ou seja, uma espécie de revisão da matéria dada, mas também aponta para a necessidade de sabermos identificar hoje e no futuro sinais de erosão democrática e, sobretudo, como existem novas expressões, paraditatoriais, digamos assim, sobretudo quando existe grande personalização do poder, quando existe esse mimetismo
que os regimes autoritários fazem das próprias democracias, ou seja, o facto de continuar a existir repressão, embora seja uma repressão muitíssimo mais subtil, o facto de também existir uma tentativa de condicionar a informação, etc. Eu acho que o livro do António Costa Pinto é um livro interessante, porque, de facto, a melhor forma de evitarmos derrapagens democráticas passa por saber identificar os seus perigos. E acho que nesse sentido, o livro ajuda-nos a isso. Muito obrigado, é um gosto sempre falar convosco. João Pereira Coutinho, António Costa Pinto, os nossos convidados desta semana, do Da Capa à Contra Capa, onde olhamos para o livro de António Costa Pinto, O Regresso das Ditaduras, em ponto de interrogação. Tema para este programa, que pode ouvir de novo em versão podcast integral nas plataformas digitais habituais. Um programa também com o genérico original de Mário Lajinha, composto exatamente para este programa. Esta semana, programa com Carlos Schmitt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema.